Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 18 de março. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Aí permaneceu 40 dias e foi tentado pelo diabo. Nada comeu durante esses dias e, passado eles, teve fome. Lucas, capítulo 4, versículo 2. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. A compaixão, sobretudo, é o que mais o terrícola atual necessita desenvolver em seu íntimo. Angel, no livro Grandes e Pequenos Problemas. Meta do dia: desenvolver a compaixão. Compaixão no lar. Torne mais suave o dia do familiar em provação. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas. Bondoso Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos os nossos familiares, todos os nossos parentes, todos os nossos amigos, todos aqueles que são queridos por nós. Que o seu amor, Jesus, envolva cada um, trazendo a cada um o consolo, o conforto espiritual, o esclarecimento de seus espíritos. Amado Mestre Jesus, em tuas mãos nós colocamos o nosso dia de hoje. Graças a Deus. Meus amigos, hoje sábado é dia de atividade em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da manhã. Nós temos, no primeiro momento, o tratamento espiritual. Então, todas as crianças, os jovens, as mães, os pais que aparecem lá e também os trabalhadores vão participar do tratamento espiritual. É um momento muito bom, meus amigos. Momento de reorganização magnética de todos os nossos corpos, corpo físico e o corpo espiritual. Logo após o tratamento, nós teremos o café da manhã distribuído a todos que lá se encontram. Temos também a evangelização das crianças, dos jovens, dos adultos. Temos também a distribuição da sopa. Então, é muito importante, meus amigos, vocês participarem conosco, aqueles que moram aqui em Alta Floresta, que podem ir em nossa casa espírita. A casa espírita, ela está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. E no finalzinho da tarde, às 4h30, nós iniciaremos a Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Então, os cursos já estão em andamento. Se você deseja conhecer a dinâmica dos cursos, se preparando para, no mês de agosto, já se organizar para começar os cursos em nossa casa, muito bom, será bem-vindo, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Mateus capítulo 25, versículo 25. Tendo medo. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contara apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo.
quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem. Porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 132. E também no livro Relicário de Luz, da editora FEB, capítulo Tendo Medo. Meus amigos, estamos parecidos, né? Muitas vezes com esse irmão da parábola dos talentos, que teve medo e enterrou o talento. E qual foi a sentença desse irmão? O que o Senhor da parábola fez com ele? Então a gente vê o que o Senhor respondeu ao servo que com medo enterrou seu talento, diz ele. A isso respondeu-lhe o Senhor, servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então está lá na Bíblia, né, meus amigos? No Evangelho de Mateus, continuando, porque o Emmanuel, ele traz para nós pequenos, é somente um versículo por vez para a gente refletir, para a gente estudar, para a gente poder trazer para a nossa vida. Então, o que acontece conosco quando nós enterramos o talento, por mais pequenino que ele seja? Nós somos retirados. E isso vai causando na gente
ou causou na gente todo esse medo, essa covardia de continuar avante na tarefa. E é interessante, meus irmãos, verificando agora, a gente percebe que muitas vezes nós enterramos a tarefa por causa das outras pessoas, por, como ele vai colocando aqui, o Emmanuel vai colocando, diversos medos foram se instalando em nós. E o medo de afrontar, por não querer constranger o outro, a gente vai se afastando da tarefa. E são pequenas tarefas que são dadas a nós. Há algumas pessoas que têm grandes compromissos com a humanidade, com coletivos, são dados tarefas maiores. E as tarefas são dadas de acordo com a competência e a capacidade de cada um. Não é porque não gosta daquele que deu menos para esse, mais para ele. Não, é segundo a capacidade e as condições que cada ser tem para aplicar esses talentos. O Emmanuel nos coloca aqui, a gente poderia estudar mais, aprofundar mais, porque quando a gente começa a falar, podemos aqui aumentar esse tempo e ficar cansativo, mas os amigos podem fazer suas releituras, se aprofundar. Mas o que eu quero chamar a atenção é que cada um recebe como as possibilidades, como Emmanuel coloca. E, às vezes, a nós é dado somente aquele talento, aquela capacidade de trabalhar, seja na casa espírita, seja em outro ambiente religioso, seja no ambiente de trabalho mesmo. Às vezes a pessoa ela foi contratada para um determinado serviço. Se ela tem capacidade de desenvolver aquele serviço com dedicação, com presteza, ela vai ampliando. E daqui a pouco ela está em outra função. Então, ela vai se capacitando. Se eu não faço caridade porque eu não tenho recursos, será que eu não posso fazer caridade de outra maneira? Não só porque eu não tenho dinheiro? Eu não posso, por exemplo, ler, eu não posso visitar um acamado. Então, são vários tipos de atividades que nós podemos fazer para nos fortalecer, para ampliar os nossos recursos. Conforme a gente vai se dedicando, vai aparecendo mais trabalho para nós. Nós vamos nos capacitando e tendo mais condições de assumir outras tarefas. Então, meus amigos, convite aí de Jesus está feito, que a gente não seja esse servo infiel que enterra o talento, por mais pequenino que ele seja. Que saibamos colocar os nossos talentos a serviço, as nossas capacidades. Quantas transformações nós faríamos no bairro em que nós habitamos se todas as pessoas colocassem a serviço a sua atividade, a sua capacidade de ação. Mas às vezes a gente fica com medo. E esse medo pode nos trazer grandes aflições, como está na parábola. Podemos ser lançados às trevas exteriores. E até a gente aprender. O dia que a gente aprender, a gente volta ao caminho de novo, né? Arrependido, querendo fazer. Então, para a gente não sofrer tanto, vamos começar hoje a fazer a diferença, seja no ambiente da nossa família, seja no ambiente da quadra em que a gente mora, seja no local de trabalho. Quantas pessoas perdem tempo com fofocas, com intrigas, com maledicências, sendo que poderia fazer tanta diferença.
Então, meus amigos, vamos pensar nesses talentos que nós temos, né? Que foram dados a nós. E eu nem falo que foi dado, porque foi uma conquista do espírito. Nós conquistamos aquele talento. Então, a gente não pode agora negligenciar a tarefa. Vamos fazer prece? Bondoso Jesus, queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos os irmãos que desencarnaram, vítimas de acidentes, vítimas do suicídio, do aborto, vítimas das guerras, vítimas de assassinatos. Que esses irmãos possam, nesse instante, receber o lenitivo que tanto precisam, afastando de seus corações, de suas mentes, dos seus sentimentos, todo o ódio, toda a revolta. Amado Mestre Jesus, ampare esses nossos irmãos, ampare também todos aqueles que estão acamados, que estão nos leitos hospitalares, que o seu amor os envolva nesta manhã, trazendo a eles a reorganização física, a reorganização espiritual, a reorganização magnética. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.